Na semana passada, nós falamos sobre os procedimentos existentes para os nossos lábios e hoje eu vou falar especificamente os mais procurados em consultórios de dermatologia, que é o preenchimento labial. Muito tem se falado sobre os preenchimentos labiais exagerados e realmente a gente tem visto desproporções, exageros que não são confortáveis aos nossos olhos e não provocam uma harmonia. Tudo que a gente olha e gera uma estranheza é porque não está harmônico. Então a gente tem visto chamada bocas de pato, tamanhos desproporcionais e aí eu venho dizer para vocês, é possível preencher o lábio de forma natural? Sim, é possível. E quais os quesitos que a gente tem que tomar cuidado quando você optar por um preenchimento? O primeiro deles é o bom senso do médico injetor. Então, sente com seu médico de confiança e planeje, faça um planejamento estratégico do seu tratamento de lábio. Se é hidratação, se é a musculatura ao redor, como eu falei no outro vídeo, e se realmente é um preenchimento. A partir da opção pelo preenchimento, qual o alvo desse preenchimento? O que se busca nesse preenchimento? O bom senso. Então, melhorar o contorno, melhorar o tamanho ou melhorar os dois, o filtro, a parte dessa região do sul que faz um efeito triste no nosso rosto, é muito importante ter essa conversa com o seu médico de confiança para que o resultado seja dentro do esperado. Outra situação importante é o tipo de preenchedor. O ácido hialurônico utilizado geralmente em lábio é um ácido hialurônico que a gente chama de baixa reologia. É como se ele fosse fino. Nós temos o de alta reologia, que tem efeito sustentação, tem um médio para facilitar o entendimento e tem o de baixa reologia. É como se fosse um ácido hialurônico mais fino e dá um efeito mais leve, um efeito mais harmônico. Isso também é bem importante. Nessa densidade do ácido hialurônico na reologia, existe a variação do efeito preenchedor, do aumento de volume e também tem o mais fininho, que é para hidratação. Então, nesse planejamento, conversar com o seu médico o que se busca. Outro cuidado importante hoje a maioria dos médicos, claro que depende da sua prática diária, mas tem se utilizado cada vez mais cânulas ao invés de agulha, porque a cânula ela tem uma maior segurança para o preenchimento, mas isso depende muito do seu médico de confiança e da sua prática diária. É possível fazer com anestésico tópico, anestésico em creme e também tem os bloqueios. A gente injeta a lidocaína ou o anestésico para que tenha um menor desconforto. Lábio é uma região um pouco mais dolorida, mas a maioria é muito suportável e também é importante ter uma consciência que lábio incha. Só da gente morder, às vezes, a gente já provoca um leve edema, um leve inchaço. Então, quando a gente vai fazer um preenchimento labial, é importante saber que pode ter um inchaço maior, como não, depende de cada organismo, mas ter uma programação, um planejamento para de repente ficar em uma média de 5 dias um pouco mais inchado. O resultado geralmente é de 7 a 14 dias depois. O lábio ele regride nesse edema para ele se estabilizar e acomodar o ácido hialurônico nessa região. Algumas pessoas quase não têm o downtime, o tempo de recuperação, mas algumas têm. Existe até uma máxima na dermatologia que é o seguinte: quando você preenche o lábio, na primeira semana, algumas pessoas têm até um certo arrependimento pelo edema, mas aí depois de uma semana, a maioria acaba até querendo mais. Isso, claro, quando é feito com critério, com cuidado, com planejamento e com realmente o alvo específico, que é o contorno, o tamanho ou o filtro. Outra coisa importante é saber que o tamanho e o desenho de lábio de uma pessoa nem serve para outra. Eu já recebi muitas pessoas com foto, por exemplo, de artistas, de revistas, querendo aquele lábio, mas cada um tem a sua estrutura, tanto de lábio quanto de rosto. É muito importante manter o bom senso.
em tudo e principalmente em lábios. Então, se você tem dúvida se você pode melhorar o seu lábio, se algum tratamento no lábio valorizaria suas feições faciais, procure um médico de confiança e sempre a opção pelo bom senso.